Graça e paz, minhas irmãs e irmãos, seja bem-vindo à nossa terceira aula sobre a ordem da salvação. Esse estudo bíblico ele tem a intenção de explicar um pouco mais detalhadamente como é que ocorre a salvação do crente, o que Deus faz, o que o Filho e o Espírito Santo fazem por nós, para que assim nós possamos de fato gozar não só a eternidade, mas gozar a presença de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo para todos sempre. E não foi um trabalho assim tão fácil. Na verdade, Deus ele teve toda a eternidade para planejar tudo isso e agora toda a história do homem para executar essa salvação. Semana passada nós estudamos a eleição que foi uma escolha soberana e livre da parte de Deus antes da fundação do mundo, onde Deus pela sua própria vontade, como nós lemos nos textos de Efésios, capítulo 1, ele nos escolheu em Cristo Jesus para a predestinação, para a santificação e para a glorificação. E hoje nós vamos estar abordando, nessa terceira aula, a doutrina que nós chamamos de o chamado eficaz. Esse termo chamado eficaz você vai entender durante o nosso estudo. E o propósito desse estudo aqui é entender como é que nós ingressamos na salvação, como é que o Senhor trabalha em nós para que nós possamos começar o processo de salvação. E eu quero começar esse estudo com você agora, fazendo a leitura bíblica e uma oração pedindo a graça de Deus. O texto que eu vou estar lendo será em 2 Tessalonicenses, a carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, e será capítulo 2, a partir do versículo 13. A minha versão que eu vou estar lendo é a Nova Revista Atualizada. Eu vou estar colocando também aqui para que você possa estar acompanhando a leitura e assim nós, a partir desse texto, já introduzir todo o nosso estudo. Onde Paulo vai dizer o seguinte: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio da salvação, pela santificação do Espírito e na fé, e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 ao 17. Convido você agora a estar fazendo uma oração comigo. Pai amado e querido, te louvamos e agradecemos, ó Deus, pela bondade de abrirmos a Tua palavra, Senhor, e dela ter, Senhor, a verdade e trazer para nossos corações, Senhor, o conhecimento que precisamos para nos gloriar em Ti. Nos gloriar, Senhor, de tamanha salvação que Tu proporciona aos Teus amados. Te agradeço, Senhor, por esse texto e também peço que o Espírito Santo esteja conosco, nos auxiliando na compreensão desse e de outros textos a qual nós vamos estar, Senhor, estudando, Senhor, nesse estudo. Compreendamos completamente, ó Deus, como é que Tu opera em nós por intermédio, Senhor, da Tua palavra. Assim oramos, pedindo ao auxílio do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Nesse texto que acabamos de ler, ele aborda aquilo que nós já falamos na lição anterior e traz a palavra-chave para esse estudo. Quando ele diz no versículo 13, que o Senhor os escolheu desde o princípio para a salvação. Essa escolha desde o princípio é a eleição, que aconteceu antes da fundação do mundo. E no versículo 14, trabalha isso que nós vamos estudar hoje, quando diz: foi para isso que também Deus os chamou mediante nosso Evangelho, ou seja, Deus os chamou mediante o Evangelho. Esse chamado é um chamado que Deus executa. Uma vez que Ele já predestinou, agora Ele vai executar a salvação através, começando com um chamado. E aí, para você ter um entendimento bem sintético, eu quero ler para você um pequeno capítulo, um pequeno texto da Confissão de Fé de Westminster que aborda sobre o chamado.
A Confissão de Fé de Westminster é um texto precioso para nós, as igrejas presbiterianas, as igrejas reformadas, porque nessa Confissão de Fé está contido ali, sinteticamente, de forma bem objetiva, mas bem clara também, todas as doutrinas que nós professamos, como doutrinas bíblicas. E aí, no capítulo que fala sobre chamado, ele diz uma coisa muito importante que eu quero ler, porque ele vai ali trazer uma visão muito clara sobre o chamado. Quando ele diz assim: aqueles a quem Deus predestinou para a vida, ele se agrada em chamar eficazmente, no tempo aceitável e por ele mesmo determinado, por meio da sua palavra e de seu Espírito, do estado natural de pecado e morte para a graça e a salvação por Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que eu estava abordando, né? Se Deus predestinou para a vida, agora ele se agrada em nos chamar eficazmente. E eu vou já explicar o porquê a palavra eficazmente. E ele faz isso no tempo aceitável e por ele mesmo determinado. Então Deus vai fazer esse chamado no tempo dele, naquele tempo que ele determinou para cada indivíduo, para cada eleito. Né? Então, às vezes, não adianta querer forçar a barra na conversão de uma pessoa se não chegou o tempo pré-determinado pelo Senhor. Ainda ele diz assim: por meio de sua palavra e seu Espírito. O chamado, nós vamos ver, acontece por meio da palavra com a operação do Espírito Santo. E ele faz isso de um estado natural de pecado e morte que as pessoas se encontram antes da conversão, né, para graça e salvação por Jesus Cristo. Então, o chamado ele faz isso, né? Ele tira o ser humano de um estado de pecado e morte para a graça e salvação em Jesus Cristo. Aí eu queria esclarecer sobre essa questão da palavra eficaz. Por que chamado eficaz? É que nós entendemos que Deus ele chama as pessoas de duas formas. Por exemplo, né, vamos primeiro entender uma coisa. Nós, na teologia reformada, entendemos que existe duas graças também. Existe uma graça comum. A graça comum é aquilo que Jesus disse, que o sol de Deus nasce sobre justos e injustos. Deus, pela sua bondade, Deus, pela sua misericórdia, porque Ele é assaz benigno, Ele derrama graça sobre toda a humanidade, dia após dia. Essa graça é que preserva a vida do ser humano sobre a terra. É essa graça que dá ao ser humano a chuva, o sol, todos os recursos necessários para que a vida aconteça, para que a vida seja possível. E fora também abençoar a vida abençoar as pessoas com outras coisas também que a graça também aborda, né? Mas no meio dessa graça comum, existe uma outra graça que nós chamamos de especial. A graça especial, ela é uma expressão própria para falar da salvação. É na graça especial que Deus salva. Essa graça especial é a ação de Deus pelo seu povo escolhido para que assim essas pessoas possam alcançar a salvação. Então, entendendo sobre a questão da graça comum e graça especial, aí nós vamos entender sobre o chamado geral e o chamado eficaz. O chamado geral é quando Deus faz conhecer sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, aliás, né? E também prega, né? Também faz que o seu evangelho chegue a todas as pessoas. Por isso que Jesus manda pregar o evangelho a todas as criaturas, a todas as nações, para que o evangelho chegue a todos. Mas esse chamado geral, essa mensagem geral, ela não vai ter um efeito eficaz para todas as pessoas. Isso é uma coisa que nós precisamos compreender bem. Por exemplo, quando você vai lá para Isaías, capítulo 6, você conhece bem esse texto? O Isaías 6, ele ouve do Senhor: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí o Senhor manda ele. Só que quando Deus está mandando ele ir para levar a palavra, né, ser o profeta, né, para o povo todo, aí Deus diz uma coisa muito importante que eu quero ler para você. Isaías 6, a partir do versículo 9, diz o seguinte: então ele diz: vai, diga a esse povo, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber.
torne insensível o coração deste povo e endureça-lhe os ouvidos, e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Isaías está sendo mandado para pregar o evangelho, para pregar a palavra, né, a todo o povo. Só que, quando essa pregação chegar para todas as pessoas, elas vão ouvir, mas não vão entender. Elas vão ver, mas não vão perceber. O coração delas se tornará insensato, né? E por conta disso, como diz o final do versículo 10, né, quando eles vejam com os olhos, ouvir com os ouvidos e não entender com o coração, não se converterão, não serão curados. A mensagem ela será pregada para todos, mas nem todos vão compreender essa mensagem. Não vai ter o efeito de salvação para essas pessoas. Isso nós vamos ver de fato acontecendo já no ministério de Jesus. No ministério de Jesus, quando ele está lá em Mateus capítulo 13, ele começa a pregar o evangelho do reino a partir de parábolas, usando o recurso parabólico. Aí depois os discípulos viram para Jesus e dizem: Senhor, por que tu ensinas, por que tu prega por intermédio de parábolas? Aí Jesus traz esse texto à luz, né, dizendo que para que eles possam ouvir, mas não entendam, para que eles vendo não vejam, para que eles não se convertam, né? E aí Jesus esclarece que é dado somente a eles, aos discípulos, que ali representam os eleitos de Deus, só a eles é dado a entender para que só eles convertam-se, né? Então, isso é muito interessante. O chamado é feito para todos, mas eficazmente o chamado só vai acontecer para alguns. Quem são esses alguns? São os eleitos de Deus. E a mensagem, o evangelho sendo pregado para todos, essa mensagem sendo pregada para todos, ela tem um objetivo muito importante de ela servir depois para juízo. Porque em outra passagem, Jesus vai dizer que Jesus não há de julgar ninguém. A própria palavra é quem julgará cada pessoa. Então essa palavra, quando ela é pregada, ela está servindo de salvação e vai servir também de juízo para todas as pessoas. Por isso que Paulo vai dizer, no início lá de Romanos, capítulo 1, de que todas as pessoas do mundo são indesculpáveis diante de Deus. Porque mesmo que aqueles que não ouvem o evangelho sendo pregado, mas eles tiveram acesso ao conhecimento de Deus através da criação. Aquilo, né, Paulo, ele está pensando com certeza no Salmo 19, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Os versículos seguintes dizem assim que não há palavras, não há fala, não ouve a voz, mas, né, que todas, de qualquer forma, tomam conhecimento do Senhor. Então, se todos tomam conhecimento do Senhor, seja pela revelação natural, que é a natureza, seja pela palavra pregada, que é a revelação especial do Senhor, então todos terão conhecimento. Mas o Evangelho, quando é pregado ao povo de Deus, vai ter um poder eficaz quando? No tempo aceitável e por ele determinado, né? E para os restantes, que não são os eleitos do Senhor, vão ouvir, mas não vão entender. Uma coisa que é importante dizer, pegando aqui a ideia de Charles Spurgeon, é que nós temos a missão de pregar o Evangelho para todos, né? Porque nós não sabemos quem são os eleitos. Spurgeon ele dizia isso, que ele pregava o Evangelho para todos, porque não estava escrito na testa de ninguém quem era eleito e quem não era. Então, ele tinha que pregar o Evangelho para todos, e o Espírito Santo vai usar o poder do Evangelho para alcançar, para fazer com que o chamado seja eficaz naquele a quem o Senhor escolheu, e isso no tempo aceitável, no tempo determinado pelo próprio Senhor, trazendo essas pessoas do estado de pecado e morte para a salvação e graça em Jesus Cristo, né? Então isso é muito importante para a nossa compreensão. Mas o texto de Westminster continua ainda dizendo algo que vai esclarecer mais ainda. Diz assim: isso Deus faz iluminando-lhes a mente de maneira espiritual e salvadora, para que compreendam as coisas de Deus. Ou seja, Deus vai iluminar o coração, a mente dessas pessoas, né, através do seu Espírito, para que compreendam as coisas de Deus. Tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne. Isso aqui é uma figura de linguagem que a Bíblia também usa,
para um coração de pedra, aquele coração que resiste às coisas de Deus, né? E vai transformar esse coração que resiste num coração de carne, renovando-lhe a vontade e pela sua onipotência, né? Deus predispondo-os para o bem e trazendo-os irresistivelmente para Jesus Cristo. No entanto, eles vêm a Cristo espontânea e livremente, porque a graça de Deus lhes dispõe o coração para isso. A graça do Senhor faz com que o chamado eficaz do Senhor seja agradável, aceitável e irresistível, que é um ponto dos 5 pontos do calvinismo que nós conhecemos, né? Tem o primeiro ponto, que é a corrupção total do ser humano, tem a expiação limitada, né? Tem a graça irresistível. A graça irresistível é quando o Senhor chama de forma tal que as pessoas ficam irresistíveis e não conseguem dizer não ao Senhor. Na verdade, diz sim ao chamado eficaz do Senhor de forma voluntária, alegre e festiva. Essa questão do chamado eficaz eu vejo muito bem no chamado de Levi, ou Mateus, né? O Levi, ele era um coletor de impostos, estava na coletoria de impostos trabalhando, e aí de repente passa um desconhecido, porque até aquele momento Jesus era completamente desconhecido mesmo para todo mundo. Então passa um desconhecido, Jesus diz para ele: vem, segue-me. E ele imediatamente, o texto diz isso, imediatamente ele abandona a coleteria e segue Jesus. E depois faz até uma festa, né, para convidar todos os amigos para conhecer Jesus também. Ali houve um chamado eficaz. Ali o Senhor operou de forma tão poderosa que mesmo aquele homem, não conhecendo quem era Jesus, ele não resistiu ao chamado e seguiu imediatamente o Senhor. Isso é muito importante para a nossa compreensão, de que o chamado do Senhor é tão eficaz, é tão gracioso, que se torna irresistível para cada um de nós, né? Outra coisa que precisamos entender é o estado que nós nos encontrávamos antes do chamado, antes do Senhor começar esse processo de salvação em nossas vidas. E esse estado que nós nos encontrávamos no chamado, ele vai ter o primeiro ponto como um estado de servidão. Ou seja, nós estamos diante de uma situação relacionada ao pecado de servidão total, onde nós não conseguimos liberdade, onde nós estamos aprisionados por grilhões, né, correntes muito fortes, em que não permite que a gente faça o bem na questão da justiça de Deus, e não conseguimos, inclusive, querer o próprio Deus ou querer a salvação de Deus. Esse é o estado que nós nos encontramos. Paulo ele fala sobre isso em Romanos capítulo 7, quando ele diz assim que o querer o bem até estava na cabeça dele, mas existia uma força mais poderosa que impelia ele a fazer o que era mal e continuar pecando diante do Senhor. Jesus vai chegar a dizer que esse estado de servidão é um estado de servidão, inclusive, ao próprio diabo. Lá em Romanos 8, 44, ele diz assim, os fariseus, ele está conversando com os fariseus, ele diz assim: vós sois do diabo, o diabo é o vosso pai, porque vocês fazem o que ele deseja. Né? Então, esse estado de servidão cria um outro ponto que é de impotência. Nós somos impotentes de realmente conseguir agradar a Deus, somos impotentes de fazer qualquer coisa que seja da luz, nós somos impotentes, inclusive, de caminhar em direção ao Senhor. Por isso que Jesus vai dizer ao discípulo que não foi eles que escolheram Jesus, mas foi Jesus que escolheu a eles. Porque o homem não consegue caminhar em direção de Deus. Quando você deseja Deus, é porque o Espírito Santo já atuou antes, trazendo você para Deus, conduzindo você ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus também diz que todos aqueles que o Pai me der, de maneira nenhuma eu lançarei fora, né? Quando ele está dizendo isso, que Deus dá as pessoas a Jesus Cristo. Deus é quem conduz as pessoas a Jesus Cristo. O chamado é justamente essa condução. Por quê? Porque nós estávamos no estado de impotência para isso. A outra estado que nós nos encontrávamos antes da eleição, antes do chamado do Senhor, é o estado de morte realmente, e essa morte é uma morte espiritual. Quando Deus, lá em Gênesis, diz a Adão, né, você pode comer todas as árvores do jardim,
só não possa comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comerdes dela, né, certamente morrerás. Esse que é o texto está abordando. Então o Senhor está dizendo que se ele comer, ele vai morrer. Ele come, ele não morre fisicamente na hora, mas existe uma quebra de vínculo espiritual entre ele e o Senhor. Por isso que ele é expulso do paraíso, porque espiritualmente ele estava morto para Deus ali, naquela situação. E esse estado de morte perdura para todos os filhos de Adão, todos os descendentes de Adão, até que Cristo vem, e aí Jesus veio para que tenhamos vida e tenhamos em abundância. Quando nós vamos falar sobre regeneração, nós vamos abordar mais sobre essa questão, sobre sair do estado de morte para o estado de vida. A regeneração é o tema que nós vamos trabalhar isso de forma mais cuidadosa. Mas esses são os estados que nós nos encontramos antes do chamado. Servidão, né? Impotência e morte diante de Deus. Aí o chamado, né, vai acontecer em nossas vidas e aí Deus vai operar com o Espírito Santo, nos fazendo ter vida em Cristo Jesus para ouvir o Evangelho e gerar fé nos nossos corações. E aí nós vamos gozar, né, da salvação em Cristo Jesus através desse chamado. E o chamado acontece, como nós abordamos no começo, né, pela pregação do Evangelho e a ação do Espírito Santo. É o Evangelho que é o meio do Senhor usar para chamar. O Evangelho é a vox Dei, é a voz de Deus para chamar os seus eleitos. E só ouve essa voz, de fato, aqueles que são os eleitos. Tem um texto maravilhoso, lá de Atos, capítulo 16, que Paulo estava pregando o Evangelho para as pessoas. Era um lugar público, tinha muitas pessoas. E quando chega em Lídia, o texto diz que o Senhor atuou para que Lídia compreendesse a palavra de Paulo e se convertesse. Então eu vou ler para vocês Atos 16, 14, que diz: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Ou seja, o Evangelho estava sendo proclamado e para todas aquelas pessoas que estavam lá, né, o Senhor trabalhou para que o Espírito Santo trouxesse ao coração de Lídia a compreensão, abriu o coração dela. E aí, por conta disso, ela se converteu. E aí, Lídia vai se tornar, inclusive, uma grande cooperadora de Paulo, por conta, né, de ela ter atendido ao chamado. Ela atendeu ao chamado porque o Espírito Santo possibilitou. O Espírito Santo que fez esse chamado de forma eficaz na vida de Lídia, até o ponto que ela se entrega, ela se rende irresistivelmente e com muita alegria no coração. Ela se rende ao Senhor Jesus Cristo, né? E aí nós observamos que o chamado, a pregação do Evangelho, ela acontece cooperativamente pelo Espírito. O Espírito precisa estar atuando para que esse Evangelho possa surtir efeito no coração da pessoa. Sem a ação do Espírito Santo, a leitura, a pregação do Evangelho, o estudo do Evangelho, ele não surte efeito de salvação. Ele meio que se tornaria, né, a Bíblia, um livro como qualquer outro livro, onde a pessoa leria, né, acharia interessante, acharia um livro inclusive de sabedoria, mas não se converteria. Por exemplo, eu conheço muitos ateus, por conta da sua profissão de estudiosos de literaturas, eles leem a Bíblia. Existem muitos intelectuais ateus que leem a Bíblia como um livro de literatura universal, somente um clássico da literatura universal. Alguns deles já ouvi até recomendando ler a Bíblia, né, para que a pessoa aprenda questões de princípios de moralidade, de ética, essas coisas todas. Mas a leitura da Bíblia para essas pessoas não surte efeito nenhum. Não porque elas são ateus, mas porque o Espírito Santo não atuou na vida dela, não atuou cooperativamente com a palavra. Mas quando o Espírito Santo atua, aí se torna irresistível, né? Quando ele está cooperando com a pregação do Evangelho, o Espírito Santo, aí a pessoa que está sendo alvo da ação da palavra com o Espírito, ela entrega-se totalmente ao Senhor. Porque Paulo ele vai dizer lá em Romanos, quem
jamais resistiu ao Senhor? Quem mais resistiu à sua vontade? É o que ele está dizendo em Romanos 9:19. Ninguém pode resistir à vontade do Senhor quando ele atua através do Espírito Santo. O próprio Paulo, na conversão dele, ele vai dizer lá em Atos, que ele foi obediente à visão que estava sendo ali para ele o chamado dele. Ele foi obediente, porque não tinha como desobedecer uma vez que estava sendo uma ação de um chamado eficaz através do Espírito Santo na vida dele. Então esse chamado, quando ele acontece com o Espírito Santo, que é os meios que o chamado acontece, aí o Senhor de fato conclui esse objetivo de trazer a pessoa das trevas para a luz, da morte para a vida. E aí você pode começar a ter os outros processos da salvação acontecendo na sua vida, de forma maravilhosa. Paulo vai dizer, por exemplo, aos Tessalonicenses, que quando ele foi lá, ele diz isso também aos Coríntios, que quando ele foi lá levar a palavra, quando ele chegou com o Evangelho, ele não foi com sabedoria de palavras, com sabedoria humana. Ele diz assim que foi no poder e na ação do Espírito Santo. Ou seja, ele levou o Evangelho e o Espírito Santo esteve cooperando para que aquelas pessoas se convertessem a Cristo Jesus, transportassem ela das trevas para a luz e da morte para a vida. E uma vez, nós já concluindo, uma vez que nós fomos chamados, uma vez que o Espírito Santo fez com que a palavra realmente penetrasse nos nossos corações e tivesse, assim, o efeito de conversão em cada um de nós, aí agora nós temos que fazer aquilo que Pedro diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação. Ou seja, nós agora que somos os chamados, nós que atendemos esse chamado, que o Espírito Santo atuou nas nossas vidas, saímos da morte para a vida, agora nós temos que trabalhar diligentemente dentro dessa vocação, dentro desse chamado, fazer por digno desse chamado. Nós não merecemos a salvação, foi o Senhor que de livre escolha nos alcançou. Ele que pela bondade e misericórdia para conosco nos escolheu nele antes da fundação do mundo, mas agora que nós já somos os chamados, nós temos que atentar para a verdade de que nós temos que diligentemente nos esforçar dentro desse chamado para agradar ao Senhor, para viver conforme a vocação a qual nós fomos chamados para viver. E aí, outro ponto muito importante dessa questão é de que o chamado, ele é para a salvação, mas ele também é para o serviço. Nós temos que servir também ao Senhor. Atender ao chamado, o Senhor chama para cooperar no reino dele. Nós vamos ser aqueles que serão os instrumentos para alcançar os que ainda não foram alcançados também. Assim como ele usou quem para nos alcançar, nós somos agora usados para outro. E também nós somos chamados por Deus para servir uns aos outros, para ser solidários aos outros, para abençoar a vida uns dos outros, conforme Deus quer, conforme Deus pretende nos usar em suas mãos. Porque dentro do chamado, Deus ele concede também a todos os seus que foram chamados dons espirituais para servir. Uma vez eu ouvi de um professor num seminário que ele dizia que Deus não chama ninguém para ficar sentado em banco. Todo chamado de Deus envolve serviço, porque Deus ele chama para salvação, mas essa salvação, os salvos agora fazem parte da cooperativa do reino. Nós somos cooperadores no reino de Deus. Paulo usa essa expressão. Nós somos aquele que coopera na salvação, na obra que o Senhor está realizando no mundo. Então, o chamado, ele envolve, depois que foi atendido eficazmente, então o chamado ele tem como resposta nós não só cremos em Cristo Jesus, mas também servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo dizia que agora ele tinha que completar os trabalhos de Cristo, continuar aquilo que o Senhor começou fazendo aqui na terra. E de fato, cada um de nós somos cooperadores, cada um de nós somos esses que agora contribuem para o reino de Deus. Porque Deus não chama ninguém realmente para ficar no banco. Deus chama para servir uns aos outros. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que esse estudo tenha sido abençoador para você. Na semana que vem nós vamos continuar falando sobre a ordem da salvação. Se ficou alguma dúvida,
Se alguma coisa não ficou muito claro para você, coloque aqui nos nossos comentários abaixo algumas perguntas e aí na próxima aula nós vamos estar tirando as dúvidas que tiver ficado. Ou se você quiser contribuir com mais alguma coisa também, coloque aí e a gente pode comentar na próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida.